Esse acessório vai mudar totalmente a sua forma de jogar no Xbox. Opa! E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer aqui um unboxing e provavelmente o teste do Armor X Pro. Esse daqui é um acessório fabricado pela BigBig para os controles de Xbox Series, ou seja, funciona no controle do Xbox Series S e nos controles de Xbox Series X. Não sei se tem uma versão para o Xbox One, mas se tiver, eu também vou deixar o link das duas versões aí, caso tenha na descrição. Se não tiver para o Xbox One, vou deixar apenas o link da versão do Armor X Pro para os controles do Xbox Series, tá? Na mesma loja que eu comprei, fechou? Esse acessório aqui, ele promete mudar a forma como que você joga no Xbox. Muita gente considera isso daqui trapaça, mas hoje vamos ver, vamos desvendar isso aqui e aquilo. Se você já gostou aqui da ideia do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder algum vídeo futuro, que pode ser mais um vídeo da hora, assim como esse, fechou? Então vamos lá, sem enrolação aqui, vou usar até mesmo a régua para ver se eu já abro esse negócio aqui, ó. Já abriu com a régua mesmo, tá? E vamos lá, ó. Eu já vou desembrulhar aqui, ó. Sem muito mistério, tá? Ó. Vamos tirar aqui. Esse daqui é legal, que ele é uma versão que vem com adaptador de 2,4 GHz. Eu acho que tem uma versão que não vem, tá? Esse adaptador, eu acho que ele permite você jogar com um controle de Xbox no PlayStation. Vocês entenderam? Então, provavelmente ele permita também que eu conecte sem fio o meu controle do Xbox no meu PC, ou seja, para jogar via xCloud. Talvez ele permita também eu jogar na minha TV com o meu controle do Xbox ali, sem muita coisinha, sabe? De forma mais fácil. E o que é o Armor X Pro da BigBig? Esse daqui é um acessório, galera, que ele divide opiniões, tá? Assim como tem os adaptadores de mouse e teclado, a gente tem aqui agora um adaptador de botões extras. O que esse carinha aqui faz? Primeiro, vou mostrar para vocês aqui, ó, o adaptador de 2.4 GHz, tá? Que é esse daqui, o USBzinho, você tira aqui, pluga lá no console, tá? A grande estrela do vídeo é esse carinha aqui, ó, que é o tal dos botões extras. Isso aqui, ele além de te dar a opção de você remapear esses 4 botões extras, ele vem também já com uma bateria aqui, ó, integrada de 1300 mAh, ou seja, uma bateria top, vai durar pra caramba até. Eu não sei como é que vai fazer para recarregar ela, mas eu acabei de ver que tem também aqui uma conexão USB-C, então obviamente é por ela, né? Então ela fica ali debaixo do controle e você conecta, vai ficar muito legal que eu vou mostrar isso aqui para vocês. E aí você conecta aqui para recarregar e conecta esse daqui no controle para você poder usar essa opção aqui, tá? Além desses 4 botões aqui remapeáveis, ele também tem a função de turbo. Turbo nada mais é você apertar o botão de forma repetitiva, às vezes de uma forma até anormal. Então pode ser que isso daqui, por algumas pessoas, seja considerado trapaça. Na sua opinião, é ou não trapaça esse acessório aqui? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse acessório. E eu tô aqui, ó, com o meu controle, ó, do Xbox Series, né? Controlinho aí que eu customizei, vocês acompanharam a série. E eu já vou aqui, ó, tirar a tampinha traseira, ó. Tirei a tampinha traseira e vou já colocar aqui, ó, este novo acessório. Deixa eu ver como que ele encaixa certinho. Ele encaixa assim, ó, tá? Ele encaixa assim, ou seja, de cima para baixo, né? Ele encaixa aqui, deu um clique. Nossa, ficou bonito, velho. Olha isso. Ficou ou não ficou bonito? Caraca, olha isso. Cara, que apropriado, hein? Esses daqui, ó, eu achei difícil de apertar. Esses dois aqui mais próximos, né, do meio. Mas esses do lado ficaram legais de apertar. E aqui você conecta, né, o cabinho aqui é USB-C na conexão USB-C do controle, ó. Conectar aqui, ó, encaixou. E na hora de recarregar
você conecta aqui embaixo, ó. Olha que legal que fica. Ao invés de você ficar com o cabo pendurado pra cá, você fica com o cabo pendurado aqui pra baixo, velho. Deixa eu ver se eu tenho um cabo fácil aqui, pô. Tem um cabo que veio nele também, né? Aqui, ó. Olha lá, ó. Aí vai ficar com um cabinho aqui pra baixo, ó. Olha que legal. Muito maneiro, muito maneiro. Pra você que não gostava, né, do cabo saindo aqui por cima, porque o cabo acaba quebrando com o tempo, aqui embaixo eu achei que ficou aceitável, hein? Vamos lá testar isso aqui no Xbox? Por que não? Vamos ver como é que fica isso aqui. Nossa, eu gostei mesmo disso aqui, velho. Olha isso. Velho, isso aqui é muito apropriado. Sensacional demais. Olha, deixa eu ver se vai ligar ali. Acho que tá descarregado, hein? Vou ter que dar uma carga pra depois a gente poder testar, hein? Mas aqui dar uma carga no controle é super rápido, né? Então, vamos lá. Já dei a carga aqui, vamos testar agora. Após dar uma carga, tem um botão aqui, ó, que você precisa segurar ele pra ligar o acessório, tá, ó. Você segura, ele ligou, ó, tá vendo, ó, tá piscando umas luzinhas ali, não sei se dá pra vocês verem, e ele já ligou também aqui o controle, ó. A luzinha do controle tá acesa neste momento, só que eu acho que ele não tá sincronizado como o Xbox, então já vou ligar aqui o Xbox e vamos ver se a gente sincroniza isso aí, tá? Se eu preciso ou não colocar o adaptador ali no console para funcionar esses botões extras, vamos ver de qual é que é. Parece que eu vou ter de fato de conectar isso aqui no meu console, né? Vou conectar aqui para ver se vai e já vou compartilhar também a minha tela com vocês, tá? Que eu compartilhar antes mesmo, né? Deu inserir ali, vamos ver. Parece que o controle desligou e ligou novamente e já tá pareado. Já tá pareado. Será que isso aqui ele deixa como se fosse algo realmente licenciado, velho? Vamos aqui nos acessórios para ver. Olha que legal. Vamos ver. Controle oficial, ok. Eu vou aqui na opção de teste, modo teste. Para que o modo teste? Pra gente ver de qual é que é aqui dos botões, tá? Dos botões extra, ó. Confirmei ali, precisou de eu confirmar 2 vezes, tá? Ele tá ali meio loucão, com o analógico, ó. Não tô mexendo nem nada, hein? Não tô mexendo. Ele tá falando que tá mexendo ali, ok? Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui pra ver e configurar isso aqui pra ver se isso aí normaliza, hein? Pra eu testar aqui esses botões extras. Bom, depois de uma olhada rápida aqui, eu já descobri, né, que era só apertar um botãozinho aqui no meio aqui, né? Um botãozinho aqui no meio e ele já parava ali, ó. Ó, vou apertar de novo, ó lá, ó. E fica mexendo de vez em quando com o analógico, né? Aí se eu deixar aqui as duas luzinhas laranja, ele fica parado estaticamente. Como que funciona o modo turbo aqui, ó? Vejam bem o modo turbo em ação. O que que é? Você segurar um botão e apertar a primeira configuração aqui, ó. Esse daqui, tá vendo? Que tá acima do meu dedo. Ele vai ficar apertando o RT de forma repetida, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, tô segurando o RT, não tô? Aí eu venho aqui e aperto esse botão, ó. Observem. A partir de agora, num jogo, por exemplo, de FPS, eu estou dando vários tiros seguidos, tá? Numa frequência que talvez o meu dedo não aguentaria segurar por muito tempo, né? Então eu tô ali, ó, como se eu estivesse fazendo isso aqui. Só que eu tô aqui, ó, só com o gatilho apertado. E o mesmo serve para qualquer outro botão no controle. Então isso aqui é sensacional já, hein? Outra coisa interessante que eu tive até de apagar a luz aqui para vocês verem é que as luzinhas aí estão laranja, certo? Significa que a gente está no perfil 1 e a gente tem aqui 3 perfis, sendo o perfil laranja, aí tem o perfil verde e tem o perfil azul, ou seja, a configuração que eu fiz do gatilho ficar apertando várias vezes, ela tá no perfil laranja, tá aqui, ó. Perfil laranja, ela não tá no perfil verde e nem no azul, entenderam? Então dá para fazer uma configuração, trocar de perfil, apertando esse botãozinho aqui, ó, que tem esses quadradinhos ali em camada, né? E daí você pode trocar, né, alternando ali a configuração que você fez para uma configuração normal. Assim como você pode também estar remapeando, né, algumas coisas aqui, apertando esse botão do lado de cá, ó. Tá vendo? Ó, que tem uma setinha ali, né, tipo um AB escrito aqui, tá vendo? Então você aperta ali para você poder remapear os botões aqui, chamados de M1, M2, M3 e M4. Eu sei que à primeira vista pode parecer muito difícil de configurar isso tudo, porém, aqui no manual
mostra pra gente que tem um aplicativo, tá? Tem aqui um QR Code onde você pode estar baixando o aplicativo da BigBig para você conectar nesse carinha, né? Conectar neste acessório e estar fazendo de forma mais fácil essa configuração. E eu acho que desde que você consiga configurar tudo bonitinho, você só precisa de um perfil ali, você configura um perfil e o outro você pode deixar desconfigurado, porque assim você simplesmente troca para o perfil normal quando você não quiser usar a configuração de ficar dando tiros várias vezes seguidas ou qualquer macro que você tenha ativado nesse controle. Uma coisa que eu acho legal de mencionar aqui é que esse aplicativo da BigBig não está na Play Store, tá? Não está na Play Store. Então fiquem tranquilos, vocês vão direto para o site da BigBig mesmo quando vocês escanearem o QR Code, tá? Eu vou baixar aqui e vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, já tô aqui com o aplicativo baixado, vocês estão vendo aí na tela. Ele tá me mostrando ali opções, né, de device, né, de dispositivos que eu posso selecionar ali. O meu é o Armor X Pro, porque foi o que eu comprei, certo? Então selecionei ali, ele tá pedindo aqui, né, para acessar a localização do dispositivo. Você pode permitir ou não, eu vou colocar apenas dessa vez ou durante o uso, tá? Se você colocar não permitir, pode ser que ele não funcione como deveria. Ok, permite que ele se conecte a determinada posição relativa de dispositivos por perto. Ok, ele tem que se conectar com o carinha aqui, então vou permitir. Ele está escaneando, né? Vamos ver se ele encontra o Armor X Pro. Vai encontrar, né? Isso é óbvio, né? Para a gente ver qual é que é dessas configurações. Então vou escolher aqui o Armor X Pro. Eu deixei o Bluetooth ligado ali por desencargo de consciência. E já conectou, tô vendo que a bateria tá baixa. E vocês também estão vendo, né? Aqui a gente tem as configurações, olha só. Eu posso clicar ali em Edit para editar as minhas configurações, olha só. Sensor de sensibilidade, sticks, os triggers, né? Que são os gatilhos, keymaps, né? Ou seja, eu posso remapear aqui, posso colocar turbo, posso tirar turbo do botão, olha lá, ó. Só marcar aqui, ó. Nossa, que sim, é muito fácil do que direto no controle, ó. Desmarquei o turbo ali do LT, do RB também. Olha só que maneiro. Posso vir aqui, ó, mapear qual que eu quero no M1, no M2, no M3 ou no M4. Posso ativar o botão turbo neles, né? Isso é bacana demais. Deixa eu ver o que mais que dá pra gente fazer aqui. Tem ali a zona morta, né, do analógico. Você pode configurar isso também, ó. Deixar alto ou baixa. Nossa, maneiríssimo, hein? Maneiríssimo. Deixa eu ver o que eu posso... Pode restaurar tudo, se você quiser também, né? Você pode até controlar, caso tenha drift. Você pode tentar controlar o seu drift através disso daqui, velho. Que sensacional. Aqui no Motion, né? No Motion você tem a sensibilidade horizontal ou vertical, certo? Curva de responsividade, compensação de zona morta. Tem aqui, ó, o Axis, né? O pessoal fala Sysaxe, que é aquela parada de você mexer com o controle. Que maneiro, tá? Muito maneiro isso aqui para você que vai usar o controle em algum outro console que aceita essa conexão, tá? Muito maneiro. Isso aqui permite você usar o controle em vários consoles aí diferentes, ou seja, o controle ele passa a ser meio que um controle universal, velho. Depois eu tenho que testar melhor isso aqui, porque olha isso aqui, eu tô achando fantástico, tá? E vou voltar aqui nas configurações, porque eu vi que tem a opção de macros. O que é macro? O que é macro? O que seria macro? Olha que legal, dá para você importar um macro. Caramba, hein? Tem esse maisinho aqui para você importar um macro. Eu não sei. É para você programar uma repetição em algum dos botões do M1 até o M4. Então você pode colocar ali para esses botões se apertarem sozinhos, sem você ter que ficar apertando ele vai acionar sozinho. Que coisa fantástica, velho. Gostei demais, quero estudar mais a fundo esse aplicativo aqui para poder entender de tudo que esse acessório é capaz, porque para mim pareceu ser um acessório fantástico, tecnologia de outro mundo. E o que eu mais achei legal aqui é que o meu controle, apesar de estar se conectando no Xbox através desse acessório, através dos 2.4 GHz, ele continua mostrando ali
no Xbox, que é um controle sem fio Xbox. Estão vendo ali, ó, controle sem fio Xbox. Então, apesar da parafernália, tá tudo ok. E aí, o que você achou deste acessório? Você gostou? Quer comprar o igualzinho? Tem link aí embaixo na descrição para você comprar e usar também no seu controle do Xbox Series. Se esse vídeo te ajudou, clica no botão inscrever-se aqui embaixo e assim você vai estar me incentivando a trazer mais vídeos top igual a esse. Eu vou ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo!